Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar este domingo abençoado na presença do Senhor. Meus irmãos, esta mensagem é a mensagem devocional. Eu convido você para abrir o texto sagrado da Palavra de Deus no Salmo de número 13. Salmo de número 13, com apenas 6 versículos, e cada dois vai expressar uma ideia do salmista na presença do Senhor. Diz assim a palavra, irmãos, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã de vida na tua presença. Que o Senhor possa, ó Deus Santo, abençoar a vida de cada irmão ouvinte, aqueles que me assistem de um modo especial, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar a nossa vida através da leitura desta palavra, da exposição também. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, e no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Meus amados irmãos, existe hoje vários pensamentos na teologia, que não são bíblicos certamente, que as pessoas falam que o cristão não deve sofrer ou não pode sofrer, que o cristão sempre tem que ficar feliz, que ele nasceu para ter vitória, ele é cabeça e não cauda, e que diante disso ele não passa por problemas porque Deus está com ele. Meus irmãos, nós entendemos que isso não é verdade. Nós entendemos que o nosso Senhor é o bom pastor, e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Certamente, irmãos, mesmo nós tendo o temor do Senhor, nós podemos ter problemas, ter as nossas lutas e nelas sentir que Deus não está perto, Ao mesmo tempo em que nós temos uma fé sincera, firme com o Senhor, o nosso coração pode turbar, pode ficar com seus medos, com seus temores, mas nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor para que realmente nós mudemos as sensações do nosso coração, a nossa vida com Deus em meio às lutas, Então, quando nós vemos esse Salmo de Davi, nós não sabemos a circunstância específica que ele está passando. E nós vemos que Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele turbou o coração, ele passou por sentimentos de aflição na sua caminhada com Deus, mas o que o tornou o homem segundo o coração do Senhor não foi ele ser perfeito, mas é nos seus medos e temores colocar a sua vida diante de Deus, orar ao Senhor, suplicar a Deus diante dos problemas e realmente ter uma mudança de foco quando o Senhor está na sua luta, Então, o Salmo 13, irmãos, vai justamente nos falar sobre essa questão. Embora nós não saibamos aí com plena certeza qual circunstância era, alguns apontam para a perseguição que Saul fez contra ele, e Davi possivelmente poderia ter a sensação de que Deus não estava ali. Ele sabia que Deus estava, irmãos, mas era uma sensação que o seu coração estava sentindo, Então, hoje, nesse tempo de lutas, nós podemos também ter a sensação de que Deus está no seu silêncio, não fala conosco, ou não responde às nossas orações, mas com certeza, meus irmãos, o problema não está em Deus, está no nosso coração, e é por isso que nós temos que elevar a nossa oração a Deus, para que o Senhor assim nos ajude, nos fortaleça e nos ampare com a sua maravilhosa graça. Então, diante do Salmo 13, eu gostaria de extrair 3 lições para nos ajudar quanto à nossa caminhada com o Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, na oração de Davi, cujo tema a Sociedade Bíblica coloca a oração de fé, eu queria deixar 3 lições, que a primeira é a sensação que Davi sentiu diante do problema que ele estava passando,
Então, os versos 1 e 2 vão falar assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, meus irmãos, olhem, nós vemos aqui 4 vezes a expressão até quando, né? Como se fosse essa sensação de que o problema estava apertando Davi e ele se via encurralado, né? E a sensação era essa, de que no coração dele o Senhor se esqueceu dele para sempre, ocultou o rosto, e ele estava relutando dentro da alma dele, com incertezas e dificuldades no seu coração, e tudo parecia, ao olhar de Davi, que o inimigo estava vencendo e o inimigo, quando se erguia, estava triunfando sobre ele, né? Mas, meus irmãos, olhem, Davi, quando faz essa oração, ele sabia que Deus não o abandonou, mas nós sabemos, meus irmãos, que nós temos as nossas lutas, os nossos temores, o nosso coração sente as pressões, a nossa fé pode passar por turbulências na vida, né? Mas o que nós temos que fazer é sempre colocarmos essas sensações, o nosso coração, na presença do Senhor. Não é errado você abrir o seu coração, não é errado você dizer, está doendo, nós não somos invencíveis, nós somos pecadores que precisamos sempre da graça de Deus. E quando nós olhamos as circunstâncias, embora pareça que o inimigo vence, pareça que Deus não está ao seu lado, isso não é verdade. Deus está com você. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Tem um texto em Isaías 49 que vai falar que ainda que uma mãe nos abandone, Deus não vai nos abandonar. Então nós, embora tenhamos essas sensações, irmãos, que nós sempre possamos levar o nosso coração, a nossa vida, o nosso sentimento cativos aos pés de Cristo. E com certeza Deus é capaz de transformar a nossa vida e a nossa caminhada na presença dEle. Mas a segunda lição, irmãos, além de sensação, é a atenção que Davi pede de Deus para a vida dele. Nos versos 3 e 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, meus irmãos, agora Davi não só expressa a sua sensação, as sensações de aperto do seu coração, mas ele vai fazer justamente o oposto. Agora ele vai colocar esse pedido, esse desejo expresso no coração dele para Deus, para que Deus prestasse atenção na sua luta, atentasse, iluminasse os olhos, para que ele não dormisse o sono da morte. Não é que Davi iria morrer aqui, irmãos, mas é que Davi, diante da luta, se via numa situação sem saída. E é por isso que ele pede a ajuda de Deus, para que o inimigo não seja triunfante nessa luta, não é? Então, é interessante as expressões que Davi usa aqui. Atenção, atenta para mim, me responda, ó Senhor Deus meu, né? Então é interessante que esse Deus grandioso é um Deus pessoal, e é por isso que ele pede, clama, e não é errado, meus irmãos, nós clamarmos ao Senhor, pedirmos que Deus nos responda uma oração. É claro que nós sempre temos que ser submissos à sua vontade, e é isso que Davi também estava fazendo, né? Então, quando muitas vezes parece que não há uma luz no fim do túnel, que Deus nos ilumine os olhos, para que nós vejamos que a nossa saída é o Senhor, é o poder de Deus para a nossa vida, para fortalecer a nossa caminhada. Meus irmãos, olhem, Deus é um Deus que nos dá atenção. Ele ouve as nossas vozes súplices, Deus responde o nosso clamor, Ele está ao nosso lado. Vale a pena orar, né? A nossa irmã Luciana vai trazer uma aula sobre isso, sobre a perseverança na oração. Persevere, porque através deste meio de graça, com certeza Deus vai nos fortalecer e vai responder às nossas orações quando o nosso coração aperta, quando os sentimentos do nosso ser não vão bem, mas Deus realmente está ao nosso lado e é capaz de nos ouvir. Mas, meus irmãos, além da sensação de Davi e da atenção ou da petição que ele coloca
diante do Senhor, eu queria colocar mais uma palavra para que Ele nos ensina a colocarmos na nossa oração da fé. A canção. Cante a Deus em meio às lutas, né? Sensação, atenção, canção, né? Então nós vemos que Davi aqui parece ser um outro homem, justamente porque o foco dele mudou, ele tirou os olhos das circunstâncias e realmente vai colocá-los na presença do Senhor. Olhem o que diz os versos 5 e 6. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, irmãos, é interessante que Davi agora, ele parece uma outra pessoa. Enquanto ele estava sentindo aquelas sensações de que Deus não estava com ele, ele vai falar, não, eu vou olhar para Deus e no que depender de mim, mas eu mesmo nessa circunstância que naquela hora não mudou, o que mudou foi o coração de Davi, meus irmãos. Ele deixou de olhar, fazer uma leitura do seu problema focando somente nas circunstâncias e deixou as circunstâncias para focar em Deus, no Senhor. E isso é o que nós devemos fazer, meus amados. Ele vai falar, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Será, meus irmãos, que diante de uma tribulação, será que diante de uma situação aflitiva da nossa vida, nós conseguimos confiar no Senhor? Nós conseguimos fortalecer a nossa vida em Deus? Precisamos fazer isso. Precisamos de fato realmente nos amparar nessa bênção. E olha, assim como Davi conversou, teve uma conversa séria com o coração dele, ele fala, ei coração, regozije-se em Deus, hein? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Porque Deus, meus irmãos, é capaz de nos livrar, é capaz de cuidar de nós. E é por isso que Davi começa com uma sensação difícil no seu ser, mas termina cantando, porque Deus é um Deus que fez muito bem a ele e faz de fato um bem, muito bem a nós, né? Então, meus amados, olhem, muitas vezes parece que Deus não está conosco, mas o tempo de Deus não é o nosso, e com certeza Ele usa a sua grandeza, a sua soberania para fazer de nós pessoas segundo o seu coração. José realmente se viu numa situação aflitiva com seus irmãos, na casa de Potifar, com o copeiro-chefe de Faraó, e diante de tantos silêncios, ele entendeu que Deus estava cuidando de tudo. Jó, meus irmãos, perdeu tantas coisas, mas em meio a sensações difíceis, ele olhou para Deus e Deus o fortaleceu naquilo que ele precisava, na presença do Senhor. Quantos sofrimentos de Paulo, meus irmãos, quanto foi o sofrimento de Cristo na cruz, mas é o que nós sempre dizemos, naquela hora, Deus abandonou o seu Filho para não nos abandonar, e com certeza o Pai se compraz no Filho, e hoje ele está à destra dele, que é o Todo-Poderoso, né? E nós, meus irmãos, precisamos realmente olhar para essa bênção. Nós não somos de ferro. Muitas vezes nós podemos estar tristes. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? A palavra de Deus também nos ensina que nós não devemos temer nada, porque o Senhor está conosco, porque Ele é o nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece e nos sustenta com a sua destra fiel. E a minha oração é para que Deus fortaleça a sua vida, a sua caminhada com o Senhor. A gente sabe que nós estamos em tempos muito difíceis. Desabafe com Deus, coloque as sensações do seu coração. Enquanto elas não forem murmuração, Deus te ouve, Deus responde, Deus sabe e conhece todo o nosso ser. E que diante dessa sensação, ore, peça ao Senhor que trabalhe na sua vida e que enquanto muitas vezes parece que aos olhos humanos não há luz no fim do túnel, né? Para nós existe saída, e essa saída está no Senhor, nosso Deus. E diante disso, irmãos, transforme qualquer sofrimento em canção. Existe um hino que vai falar assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então esse homem que cantou passou por situações adversas a ponto de perder sua esposa e filhos, mas Deus com a sua graça o ajudou e ele transformou o seu sofrimento e a sua luta em canção.
Que Deus nos ajude, irmãos, e que do nosso ser exale o bom perfume de Cristo e as canções que só o Senhor pode fazer brotar em nós por meio da provação. Louvado seja Deus. Vamos orar? Ó Deus Santo, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra. Nos ajude, ó Senhor, a termos um coração sincero na Tua presença. Quantas vezes, ó Deus, muitos de nós podemos mostrar sensações superficiais para o nosso irmão e muitas vezes até para o Senhor, dizendo que está tudo bem, quando muitas vezes não está. Mas nos ajude a quebrantarmos o nosso coração na Tua presença e realmente entender que o Senhor pode fazer de nós e do nosso coração, um coração trabalhado e melhorado na Tua presença. Estamos aqui nos quebrantando e que o Senhor possa transformar o nosso ser. Atenta para nós também, ó Deus. Responde às nossas orações. Inclina os ouvidos, ilumina os olhos nossos em meio às nossas lutas, para que nós possamos sempre confiar no Senhor. E que, diante de qualquer tribulação, no tocante a nós, que realmente não haja corações amargurados, mas que haja corações que precisam ser ponderados na Tua presença, que nós nos regozijemos no livramento que o Senhor pode dar, e que assim, ó Deus, que nós possamos louvar e bendizer o Teu nome, porque de fato, em todo tempo, o Senhor nos tem feito muito bem. Louvado seja o Teu nome. Recebe a nossa gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Amém.